Amados irmãos e amigos, estamos mais uma vez juntos para estudarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Nesse domingo estaremos estudando a lição de número 9, a lição que fala sobre consolação e consolo. Ela baseia-se ali na segunda carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 17. O apóstolo Paulo, ele escreveu uma primeira carta de orientações ao povo da igreja de Corinto. Posteriormente, ao receber notícias da igreja, ao visitar a igreja, na verdade, entre a primeira e a segunda carta, Paulo consegue ir visitar a igreja de Corinto. Ao visitar a igreja, ele observa que algumas coisas mudaram, mas outras coisas não mudaram. E muitas outras coisas aconteceram que nós vamos ver nessa revista, nessa lição. E essas coisas que aconteceram, elas provocaram a disposição do apóstolo Paulo em dizer que Deus estava ali trazendo consolo, que ele era o Pai de toda consolação e consolo. Ok? Antes de mais nada, eu peço para você curtir aí o nosso vídeo, compartilhar com os seus amigos que precisam conhecer. O YouTube ele coloca na lista de vídeos, na sua playlist, vídeos que são curtidos, que são compartilhados. Então quero convidar você a compartilhar os nossos vídeos com os seus amigos, curtir, se inscrever aí se você não é inscrito. E desde já eu quero agradecer a sua atenção, agradecer o seu tempo, dizer que ficamos muito honrados e muito felizes de tê-los conosco aí no estudo da nossa EBD Online, ok? Dito isto, vamos aí entender a nossa lição, ok? Qual o objetivo do autor com a lição? Demonstrar que, apesar dos esforços do apóstolo Paulo para redirecionar a igreja dos coríntios, eles não só rejeitaram as suas orientações, quanto questionaram a sua autoridade apostólica para exortá-los. Depois das suas orientações, eles continuaram a manifestar inadequadamente, com comportamentos pouco saudáveis do ponto de vista dos princípios cristãos. Continuaram praticando coisas que não eram legais, que não eram condizentes com um novo perfil de nova criatura, perfil de pessoa que foi convertida, que foi alcançada pelo Evangelho, e ainda encontra um ambiente de hostilidade contra si, ou seja, ao visitar a igreja, Paulo esperava ser bem recebido, assim como suas orientações na primeira carta, e não foi o que ele encontrou quando ele chegou lá. Ele encontrou um ambiente de hostilidade a si, aos seus ensinos, à sua pessoa, e um questionamento à sua autoridade para fazê-lo. Ele não apenas defende o seu ministério, como também a mensagem de salvação por ele pregada, que é amplamente exalada pelo seu ministério, pelo seu testemunho. Ou seja, a vida de Paulo, ela é uma expressão de fé, ela é uma expressão do amor de Deus. Paulo, ele não apenas fala do Evangelho, ele não apenas fala de Cristo, ele não apenas fala da misericórdia e do amor de Deus para com aqueles que recebem a Cristo como Senhor e Salvador, mas ele transparece isso com a sua vida, com as suas atitudes, com o seu amor pela igreja, com o seu amor pelo Senhor da igreja, com o amor pelos irmãos, com a alegria que sente em estar no meio da igreja de Jesus Cristo. Paulo, ele tem essa virtude e ele vai falar dessa experiência de ter estado com a igreja, de ter enfrentado dificuldades no meio da igreja, de ter sido repelido e repreendido em algumas repreendido não é a palavra certa, ser ofendido por alguns irmãos daquela igreja que entendiam que Paulo não tinha moral, que Paulo não tinha autoridade, que Paulo não tinha o perfil de um líder que pudesse orientá-los. Eles questionaram até, além da idoneidade de Paulo, eles questionaram o chamado do apóstolo Paulo
para a pregação do Evangelho. Entramos assim no primeiro tópico da nossa lição, tópico de número 1, que diz o quê? O contexto histórico de 2 aos Coríntios. O que nós temos que perceber com relação ao contexto histórico? Os coríntios não apenas relutavam contra as orientações de Paulo, mas também questionavam a sua idoneidade como ministro do Evangelho. Eles não aceitavam Paulo como ministro do Evangelho. Eles questionaram o apostolado do apóstolo Paulo, e questionando o apostolado do apóstolo Paulo, questionando a capacidade e a idoneidade ministerial do apóstolo Paulo, eles estavam questionando o chamado do apóstolo Paulo por Deus para ser apóstolo dos gentios. A Bíblia é enfática em dizer que o apóstolo Paulo era o apóstolo dos gentios. E esses gentios, aos quais foram alcançados pela mensagem levada pelo apóstolo Paulo, passaram, por causa das pressões externas, lembra das pressões externas da última lição, que foram levados internamente por sujeitos mal intencionados para dentro do seio da igreja, passaram a questionar a experiência apostólica de conversão e chamada do apóstolo Paulo. Realmente isso é algo muito grave, porque isso descredibiliza o líder, descredibiliza a mensagem pregada pelo líder e a autoridade do líder para conduzir a igreja. Isso é algo muito grave, muito sério. Para combater esta realidade, o apóstolo Paulo escreve então uma segunda carta. Carta essa com momentos mais suaves, cartas essa com outros momentos de maior contundência, de maior afirmação, principalmente após o capítulo 10. O apóstolo Paulo ele vai até a igreja e ele é ofendido pela igreja de Corinto. E ele é ofendido por alguns indivíduos da igreja de Corinto, algumas lideranças da igreja de Corinto questionam o seu chamado, ofendem como um homem sem moral, sem idoneidade para ser um apóstolo de Cristo, um pregador do Evangelho. E diante dessa realidade, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo volta com o coração ferido, ele volta com o coração dolorido, porque ele ama a igreja de Jesus Cristo, ele prega a palavra, ele doutrina a igreja, ele orienta a igreja, ele traz clareza para a igreja quanto aos princípios cristãos. E quando ele vai ao encontro da igreja, quando ele chega no meio daquele povo, ele é mal recebido. E ele não apenas é mal recebido, as suas orientações não são mal recebidas apenas, como também o apóstolo tem questionado o seu ministério, a sua idoneidade, o seu chamado. Isso para um líder é algo assim muito dolorido, muito profundamente aflitivo, angustiante. Um líder de Cristo Jesus, alguém que ama a igreja, alguém que se dedica à igreja, alguém que se empenha a testemunhar do Evangelho, alguém que exala o amor de Deus com a sua vida, ter o seu chamado por Deus questionado. É algo muito grave, muito sério. Então o apóstolo Paulo volta muito ferido e escreve então a primeira parte da carta, né? Como nós vimos na lição, você tem que, volto a enfatizar, vou abrir um parênteses aqui, baixe a lição, né, na página da Convenção Batista Fluminense, você tem o link aqui na nossa descrição, você vai lá baixar, você vai ler o texto da lição de número 9 e você vai ver ali o autor dizendo que o apóstolo Paulo ele escreveu a carta de 2 aos Coríntios em 2 partes, né? E que tudo indica, não se sabe quem e porquê, a carta ela foi invertida. A primeira parte teria sido ali aquela depois do capítulo 10, essa que Paulo teria escrito depois de se encontrar com a igreja e ao voltar para onde estava, ele escreve uma carta muito entristecido. Ele não respondeu na hora, mas aquilo feriu seu coração e ele sentiu a necessidade de escrever essa carta aos Coríntios, e ele manda que Tito leve essa carta até a igreja de Coríntios, né? Esses são os momentos de maior contundência, onde ele faz ali, ele defende a sua posição enquanto ministro do Evangelho de Jesus Cristo. Entre as cartas, Paulo visitou a igreja e foi insultado por um dos membros da comunidade. A gente viu lá, e você pode acompanhar isso
na carta de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 1, 12, 14, 13 e 1. Ele voltou a Éfeso e construiu o conteúdo que lemos a partir do capítulo 10, que é esse desabafo para com a igreja, esse sentimento de dor, esse sentimento de angústia, né, de indignação com a recepção que teve. É uma sessão enérgica de Paulo, com palavras fortes em defesa do seu próprio ministério. É uma carta de lágrimas, é uma carta doída, escrita em meio a muita angústia e tribulação. Como eu falei para os queridos, é uma coisa muito doída, um líder do Evangelho de Cristo que ama a igreja, que se dedica a trabalhar para a igreja, que se dedica a trabalhar na obra de Cristo Jesus, ser insultado, ser ofendido e ter questionado o seu chamado para o ministério apostólico, o ministério pastoral. É horrível, é realmente muito angustiante. Depois da visita de Tito, levando a carta de Paulo, essa que foi escrita ali a partir do capítulo 10, uma carta de dor, de indignação, uma carta de lágrimas. Depois da visita de Tito, levando a carta lá, Paulo recebe boas notícias a respeito da igreja. Né? Ele então escreve uma carta de reconciliação com a igreja, num tom mais cordial, né? Que é a carta de Paulo de 2 Coríntios, do primeiro capítulo ao capítulo de número 9. Né? Como falei, a carta está invertida. Né? Primeiro é a carta das dores e depois é a carta das lágrimas, depois a reconciliação, que veio primeiro, que alguém inverteu por algum motivo que não se sabe qual, mas os capítulos de 1 a 9 eles teriam sido escritos posteriormente à visita de Tito, o retorno de Tito. Tá? E aí ele se reconcilia com a igreja. Não há dúvidas, entretanto, que ambos os textos, a partir do capítulo 10 e antes do capítulo 10, foram escritos no mesmo ano, né, separando apenas pela ida e volta do seu jovem discípulo. Tá? Essas cartas, a primeira parte de 1 a 9 e a segunda parte de 10 em diante, elas foram escritas no mesmo ano, porém o que diferencia, o que separa uma da outra é a ida de Tito com a carta a partir do capítulo 10 e a volta de Tito trazendo boas notícias e fazendo com que o apóstolo assim ele se reconcilie com a igreja, ele mande uma carta feliz para a igreja, né? Uma vez que ele mandou uma carta de lágrimas, ele manda uma carta de reconciliação com a igreja de Jesus Cristo. Então você compreende aí então o contexto histórico da carta de 2 Coríntios. Entramos no segundo tópico da nossa lição, que é o quê? O Deus de toda consolação. Deus é Deus de toda consolação, que nos conforta em toda tribulação e nos impulsiona a controlar, a consolar os outros aflitos com menos conforto, com o mesmo conforto que recebemos. A carta de reconciliação de Paulo. Paulo voltou de lá ferido, Paulo voltou da sua viagem, do seu encontro aos Coríntios, com o coração atribulado, ofendido, insultado, sentindo dores e aflito, e teve o consolo do Senhor na sua vida. Então ele compartilha também que nós, quando recebemos o consolo de Deus, o mesmo consolo que Deus dispensa a nós, o mesmo consolo que Cristo dispensa a nós, ele deve ser também dispensado ao nosso próximo, aos outros, aqueles que estão conosco na caminhada cristã, aqueles que estão aflitos, que estão necessitados. É aquela questão que a gente já falou, a gente não pode ser, como igreja de Jesus Cristo, indiferente à necessidade do outro, ao sofrimento do outro, à angústia do outro, à tribulação do outro. A gente não pode virar as costas para as necessidades dos nossos irmãos, dos nossos amigos, das pessoas queridas, daqueles que estão à nossa volta. A gente não pode querer achar que tem problemas demais já na nossa vida e a gente criar uma resistência, uma casca, uma indiferença à aflição dos outros. Não, da mesma forma como nós somos consolados por Cristo Jesus,
a mesma forma com que o consolo do Espírito Santo chega à nossa vida, que traz paz à nossa vida, que nos faz bem, que nos faz melhor, nós temos que dedicar esse mesmo empenho e buscar consolar aqueles que choram, aqueles que estão aflitos, aqueles que perderam, aqueles que estão passando por tribulações e aflições, o mesmo consolo que o Espírito de Deus dispensa o mesmo consolo que o Espírito de Deus dispensa a nós, a nossa vida, a nossa existência. Nós devemos buscar a transmitir esse consolo também para o nosso próximo, também para os nossos irmãos, também para os nossos amigos, para os nossos familiares. Devemos estar atentos à necessidade do outro e levar o consolo de Deus, aquele consolo que o Espírito traz para a nossa vida também, para a vida daqueles que amamos, para a vida daqueles que estão à nossa volta, aflitos e em angústia. Paulo ele enfatiza que há uma conexão intrínseca, uma conexão direta, né, interna, de essência entre o sofrimento e o consolo. Na verdade, o consolo existe por causa do sofrimento. É isso que Paulo está dizendo. E como o sofrimento faz parte da existência humana por causa do pecado, o consolo é necessário. O consolo se faz necessário. E assim como somos consolados pelo Espírito de Deus, devemos também nos esforçar para consolar aqueles que necessitam do consolo. Devemos, como diz o ponto anterior, devemos levar esse consolo, o consolo de Cristo, o consolo de Deus, ele deve ser levado também àqueles que estão em aflição e que estão em tribulação. O apóstolo enfatiza também que Deus não permite que seus filhos enfrentem mais do que podem suportar. E aí ele cita o texto aqui, segundo aos Coríntios 10:13. Deus não impõe um jugo maior do que qualquer um de nós possa suportar. Deus jamais vai nos desamparar e permitir que venha uma carga, uma sobrecarga superior à nossa capacidade de suportá-la. É isso que o apóstolo está dizendo. Não vamos passar por tribulações e sofrimentos sem o consolo do Espírito Santo de Deus, que trará alívio para as nossas dores, que trará toda e qualquer capacidade necessária e recurso necessário para que possamos passar por meio da tempestade sem que ela nos destrua, sem que ela nos faça perder a fé. Devemos enfrentar as provas na certeza de que o Espírito Santo nos traz a força necessária para combatê-la, para suportá-la. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve. É leve porque Jesus é quem nos ajuda, quem nos mantém fortes e capazes de suportar todas as aflições que se recaem. Então o consolo de Deus está sempre na nossa vida. Não importa o tempo da aflição, o tamanho da aflição, a intensidade da aflição, a aflição nunca será maior do que aquilo que podemos suportar em Cristo Jesus. Isso é o que Paulo diz à igreja de Corinto, que Paulo reflete à igreja de Corinto. Nenhum de nós, filhos de Deus, tem uma sobrecarga, uma aflição, uma angústia, uma tribulação maior do que possamos suportar. Isso é porque Deus não permite. Deus não permite que tenhamos sobre nós um jugo que não possa ser suportado por cada um de nós. Jamais. Ele é o Deus de toda consolação. Sempre trará consolo aos seus filhos queridos, seus filhos amados. Uma vez que em Cristo fomos feitos filhos de Deus, temos sempre o consolo do Senhor, do seu Santo Espírito na nossa vida. Então entramos no terceiro tópico da nossa lição, de número 9. Os dois lados do Evangelho. Para explicar a questão, Paulo faz uma alusão à entrada triunfal dos romanos após as guerras, vencidas por Roma,
Para os romanos, aquela entrada triunfal simbolizava vitória. Para os inimigos, significava derrota, humilhação, miséria, vergonha. Paulo ele trabalha essa questão, né, explicando que a vida em Cristo é como a entrada triunfal dos romanos. A entrada triunfal dos romanos, ela significava vitória, superação, as glórias, tudo aquilo ali para Roma, ele era vitória sobre as guerras. Roma era um reino vitorioso, ele tinha vencido a guerra, ele tinha derrotado o seu inimigo, e ao mesmo tempo que aquela entrada triunfal simbolizava a vitória e o triunfo de Roma, para os seus inimigos simbolizava vergonha e humilhação, significava derrota, dor. Paulo usa esse exemplo para quê? Para demonstrar que os servos fiéis de Deus não podem passar despercebidos, impossível de serem ignorados. Jamais seremos ignorados como nos dispomos a servir o Senhor, a servir a sua obra, a trabalhar para a sua obra, fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, irmãos, quando nós nos dedicamos a proclamar a palavra, quando nós dedicamos a cuidar daqueles que o Senhor acrescenta à igreja de Jesus Cristo, quando nós cuidamos daqueles nossos irmãos que estão aflitos, quando nós estendemos a nossa mão e ajudamos nas suas aflições, nas suas necessidades. Quando nós fazemos isso, todo mundo olha para nós. Quando nós nos mantemos fiéis à palavra do Senhor e temos uma conduta ilibada, uma conduta de inteira notabilidade, de inteira honradez com aquilo que pregamos, não passamos despercebidos. Quando manifestamos o amor de Deus àqueles que necessitam, àqueles que sofrem, àqueles que têm necessidades, quando nós suprimos essas necessidades, nós não passamos despercebidos. É impossível um servo fiel de Deus passar despercebido. Seremos vistos sempre no nosso meio, no meio cristão. Seremos vistos no meio da sociedade. Isso pode trazer consequências muito ruins para nós, claro, porque o mundo não quer que a igreja triunfe sobre ele. Mas de maneira nenhuma passaremos despercebidos. Não deixaremos de ser notados. A nossa palavra com certeza será ouvida, porque é a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor tem poder. Os crentes em Cristo devem levar o aroma do conhecimento de Cristo a todos ao seu redor, 2 Coríntios 2,5. A nossa função é usar a nossa vida como testemunho vivo da graça de Deus, da graça do Senhor Jesus Cristo. As pessoas têm que olhar para nós e ver que o amor de Deus está expresso, estampado no nosso rosto, na nossa maneira de viver, na nossa conduta ética, da transformação que o Evangelho faz dentro de nós, no nosso interior. Aquilo que está dentro de nós, transformando a nossa vida a cada dia, nos fazendo levar o amor de Deus, nos fazendo levar o conhecimento de Cristo à vida das pessoas, através da nossa palavra, através da nossa pregação, através do nosso testemunho. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, é isso que ele está referindo. Que a igreja de Jesus triunfa quando os crentes em Cristo, aqueles que são fiéis ao Senhor, se fazem notar pela pregação do Evangelho, pelo testemunho da sua graça. Isso é a ênfase do texto, é a ênfase do apóstolo Paulo. Os crentes, Paulo esclarece que o Evangelho não agrada a todos. Não agrada a todos. Para uns é vida, para outros é miséria, vergonha e morte. João 3 fala isso, né? Que Cristo veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, né? Que Jesus é a luz do mundo, mas os homens amaram mais porque a luz revelava os seus pecados, revelava as suas iniquidades, revelava os seus defeitos. Paulo diz que nem todos vão se agradar do Evangelho de Jesus Cristo, e por causa disso alguns vão nos perseguir, alguns vão tentar nos humilhar, alguns vão tentar nos ferir, mas não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo, porque o inimigo não pode vencê-la. A igreja de Jesus Cristo é vitoriosa porque é a igreja de Jesus.
E todas as vezes que dedicamos a nossa vida a nos comportarmos coerentemente como servos de Cristo Jesus, não passamos despercebidos. O amor de Cristo sempre é observado, sempre é visto através da minha vida, através da sua vida. E dessa maneira nós alcançamos aqueles que precisam da salvação em Cristo Jesus. Paulo não escolhia para quem falava. Na verdade, Paulo ele ia falar para aqueles a quem o Evangelho não agradava, porque eram aqueles que precisavam ouvir. Então ele gastava o seu tempo dedicando-se a pregar para aqueles que não gostavam de Cristo, aqueles que não gostavam da igreja de Jesus, aqueles que não gostavam de ouvir sobre o amor e misericórdia de Cristo. Então Paulo se dedicava a pregar e falar do amor de Cristo para a vida dessas pessoas, porque elas que precisavam ser alcançadas pela graça de Cristo Jesus, elas que precisam ser alcançadas pela graça de Cristo Jesus, e precisamos notadamente espalhar o Evangelho, espalhar o conhecimento e exalar o perfume de Cristo, quer dizer, o amor de Cristo, através das nossas vidas, através do nosso testemunho para todos aqueles que estão ao nosso redor. Esses dois lados, lado do Evangelho, onde o crente triunfa, a igreja de Jesus triunfa, porque o crente faz e cumpre o seu papel, e o lado das perseguições, daqueles que nos perseguem, daqueles que tentam nos derrubar, tentam nos destruir, tentam impedir que façamos a obra, porque o Evangelho não lhes agrada. O Evangelho para eles é miséria, é derrota, é fraqueza, porque expõe as suas fraquezas, expõe os seus pecados, expõe as suas iniquidades, expõe os seus crimes. Concluindo então, Paulo saúda os crentes com a graça e paz. Graça era uma saudação usada pelos gregos, e paz, uma saudação usada pelos judeus, comumente usada pelos judeus. Então, assim Paulo reforça que a igreja não é grega nem judaica, mas universal, pluriétnica, composta por povos de todas as raças, tribos, línguas e nações. A igreja de Jesus, ela é uma nação própria, não é? Ela é uma igreja, ela é pluriétnica, ela é para todos, não importa a nacionalidade, não importa o país, não importa a tribo. Todas as pessoas têm lugar na igreja, porque o amor de Deus é universal, a salvação é universal, ela é individual, porém é universal, ou seja, qualquer um que desejar receber a Cristo no seu coração pode, e qualquer um, independente da sua origem, da sua nacionalidade, da sua etnia, da língua que fala, independente da sua raça, independente da sua cor, independente da sua aparência, a igreja de Jesus é para todos, porque a mensagem do Evangelho é para todos, ela alcança a todos, ela transforma a todos de maneira indiscutível. A graça de Deus, ela é irresistível. Qualquer um que se aproxime da graça a ponto de conhecê-la jamais pode prescindir dela, porque ela é maravilhosa. Ela traz coisas que nenhum prazer humano pode te conceder. A alegria da graça, a alegria de servir o Senhor, a alegria de pregar a palavra do Senhor, a alegria de ver pessoas se convertendo a Cristo, transformando a sua vida, transformando a sua família, transformando a sua maneira de viver, transformando o seu coração, a alegria de viver, a força que o Espírito Santo de Deus traz para as nossas vidas. Qualquer um que se aproxime disso, com certeza vai abrir o seu coração para Jesus. E essa é a mensagem do apóstolo Paulo, que a igreja, ela não pode se dividir por raças, ela não pode se dividir por tribos e por nações. Nós, quando olharmos para o nosso irmão, temos que ver um irmão em Cristo, não um judeu, não um palestino, não um americano, não um brasileiro, não coisa, mas um servo de Jesus Cristo, um cidadão do reino de Deus e não de uma outra nacionalidade qualquer. Não importa se o sujeito fala inglês, árabe, hebraico, alemão, grego, não importa qual a língua
que o povo use, se converteu ao Senhor Jesus, se recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, é irmão em Cristo Jesus. Temos o mesmo Pai, temos o mesmo Deus e temos a mesma fé em Cristo Jesus. E a igreja ela não pode ser identificada pela nossa nacionalidade, pela nossa raça, pela nossa tribo, pela nossa língua. A igreja de Jesus tem que ser identificada pelo amor, e o amor de Cristo Jesus, porque é o pilar que sustenta a igreja de Jesus Cristo, que torna a igreja de Jesus Cristo dinâmica, que torna a igreja de Jesus Cristo forte, capaz de surpreender e trazer coisas extraordinárias para os filhos de Deus, para os servos do Senhor Jesus Cristo, que nos amou a ponto de se entregar por nós, sendo nós ainda pecadores. Pensar e agir, queridos, pensar e agir. Se Deus é capaz de ressuscitar dos mortos, por que Ele não seria capaz de curar alguém de uma doença? Deus tem o poder sobre a vida e a morte, sobre a doença e a saúde. Não há adversário que Ele não possa vencer, nem inimigo que possa resistir. No entanto, é importante compreender que a vontade de Deus sempre prevalecerá. Como você compreende a antipatia que a pregação do Evangelho pode gerar em certos contextos? Como você compreende? Essa antipatia é causada, como diz o texto de João, porque a luz, ela revela os nossos pecados e as nossas iniquidades, as nossas fraquezas. E quando nós olhamos para o nosso padrão moral, para a vida que levamos, e olhamos para o padrão celestial, o padrão de Cristo, nós nos deparamos com as nossas fraquezas. Isso nos envergonha, isso nos humilha. E em Cristo, nós nos tornamos como Ele, mas fora dele, o Evangelho traz o quê? Antipatia. Por quê? Porque revela as fraquezas, revela ali a vergonha. Devido à presença de Cristo na vida do crente, é possível ser um cristão de maneira oculta? Jamais, queridos. Jamais. O cristão, ele tem a alegria de falar do amor de Deus, da misericórdia de Jesus, da transformação que o Senhor promoveu na sua vida, dos milagres que Deus realiza na sua vida e de tudo aquilo que Deus faz para que a sua vida seja próspera, em nome de Jesus. Ok? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação em estar conosco até esse momento. Nos vemos no próximo domingo com a graça de Jesus. Até lá.